Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. Um programa focado nas revelações da Palavra de Deus. E vamos meditar na Palavra de Deus. A Palavra versus tradições. Mateus 15, de 1 a 3, vamos ler. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Os escribas e os fariseus eram religiosos, formadores de opinião na época. Questionavam o Senhor Jesus sobre o porquê de os seus discípulos não cumprirem a tradição. Nós, discípulos do Senhor, somos observados, somos questionados e criticados por não seguirmos tradições, por não seguirmos doutrinas religiosas que não levam a nada. O Senhor Jesus usou sua usual estratégia: responder à pergunta feita com malícia com outra pergunta, para desarticular a malícia. Por que vocês transgridem o mandamento, a palavra de Deus, com a vossa tradição? Muitos com suas tradições contrariam a vontade de Deus. A maioria delas é influenciada pelo inimigo para transgredir a palavra de Deus. Satanás é astuto. Cuidado, irmãos. Muitas dessas tradições levam à idolatria, à feitiçaria, ao pecado e até ao vício. Alguns chamam algumas tradições de simpatia, que na verdade são simpáticas ao inimigo. Há um milenar conflito entre tradições, doutrinas, crendices versus a palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus liberta, abençoa, salva, tradições escraviza, limita, impede bênçãos, impede até a salvação. Cuidado com as tradições, quebre todas elas que te afastam de Deus e da palavra de Deus. Faça como o Senhor e seus discípulos. Quando te acusarem, responda: eu decidi obedecer a palavra de Deus que abençoa, do que tradições que não sei de onde vêm e só escravizam. Feche, irmãos, 100% com a palavra de Deus e a vontade do Senhor. Sim, o que é mais importante, a tradição ou a palavra? Que possamos nós enxergar na palavra de Deus o verdadeiro guia de todas as nossas atitudes e ações. Que as tradições sejam confrontadas com a palavra e que possamos tomar a decisão 100% com a palavra do Senhor, que é o próprio Deus. Amém, irmãos. Nós convidamos aos irmãos para continuarem conosco, para ouvir uma pregação lá na nossa igreja, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de lhes apresentar o livro Deus Sempre Faz o Melhor, um livro inspirado pelo Espírito Santo, com 366 mensagens, uma para cada dia do ano. Tenho certeza de que
ao ler este livro, você crescerá em fé, sabedoria, no conhecimento de Deus, nos seus planos, suas estratégias e a sua direção para as nossas vidas. Para adquiri-lo, fale conosco de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, pelo telefone 4305-7772. Fiquem todos na paz do Senhor. Lembramos a todos que o nosso programa Viver na Palavra agora vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, aqui na TV aberta, canal 9 da NET e canal 186 da Vivo. Contamos com a sua audiência. Fique na paz do Senhor. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim, Senhor, achei em mim um verdadeiro adorador. Lançar um anzol, pegar um peixe, abrir o peixe, pegar uma moeda. Para que tudo isso? Porque Deus não age sem propósitos. Para quê? Diz aqui, mas para que não os escandalizemos, para evitar um escândalo. Tudo isso, pagamento de um imposto indevido, ou seja, o Senhor renunciou a um direito de isenção daquele imposto, que era um imposto para estrangeiros. Eles não eram estrangeiros, eram judeus, não deveriam pagar, mas o Senhor renunciou o direito de não pagar, o Senhor renunciou a isenção de imposto, que é algo importante. Nós pregamos na quarta-feira sobre renúncia. Muitas vezes nós temos que renunciar para conquistar. Renunciar para conquistar, abrir mão, doar. E renunciar é diferente de fazer um voto. Renunciar é diferente de você semear. Porque quando você semeia e você faz um voto, você tem como perspectiva uma determinada recompensa. Eu semeio para colher, eu faço um voto para receber uma bênção. Quando você renuncia, você não atrela a recompensa. A recompensa virá. Por quê? Porque é o processo de Deus. Ela vai vir. Mas você não vai renunciar em função dela. Você vai renunciar por amor. Amor a Deus acima de todas as coisas. Você vai renunciar por amor às pessoas. E nós vimos o exemplo maior quando nós pregamos Filipenses capítulo 2. Que o Senhor Jesus, Ele renunciou à sua divindade. Ele era Deus, Ele é Deus e continuar sendo Deus. Ele abriu mão da sua divindade e assumiu a forma de homem, forma corpórea. Ele renunciou à sua divindade. E o que diz? Vamos até lá, vai, irmãos, vamos ver que coisa linda é essa. Filipenses
capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus, ele renunciou, ele abriu mão da divindade, assumiu forma de homem. Tudo para quê? Para fazer uma obra fantástica, que era o pagamento da nossa dívida e a nossa salvação. E o que aconteceu? Veio uma recompensa, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejam, o Senhor Jesus, ele não renunciou à sua divindade para receber essa recompensa. Ele iniciou por amor a nós, pagou a nossa dívida com a sua vida, com o seu sangue, e fez com que nós acessássemos a vida eterna, a salvação, todos aqueles que creem nessa obra. E Deus o colocou, o exaltou, diz o texto, como um nome que todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que se confessar. E o colocou à direita de Deus Pai. Entendam, renúncia é isso. Você abre mão sem visar uma recompensa. Mas saiba, a recompensa virá. Porque é o processo de Deus. É o processo de Deus. O Senhor Jesus, o Pedro falou assim: nós largamos tudo para te seguir. Não tinha quase nada, irmão, né? Tinha uma rede furada e um barquinho velho. Né? Abrimos mão de tudo, mas abrir mão era precioso para ele. E o Senhor falou: aquele que abrir mão de algo por mim, pela obra, vai receber muito mais, 100 vezes mais aqui e ainda a vida eterna. Então essa renúncia é sublime. Essa renúncia é esplêndida. Por que, irmãos, é esplêndida? Porque ela não visa a recompensa. A recompensa vai vir. Queira ou não, ela virá. Mas a pessoa não renuncia pela recompensa. Quando você semeia, você também semeia com amor, mas você sabe que virá uma colheita. Então muitas vezes você atrela uma coisa a outra. Quando você faz um voto, né, você estipula até a recompensa. Não é verdade? Você faz um voto: Senhor, eu vou fazer isso, para que meu filho seja liberto, para que minha filha seja curada. Você atrela a recompensa. Você vincula a recompensa ao seu voto ou à sua semente. Mas a renúncia não. A renúncia você nem pensa na recompensa. Você renuncia por amor a Deus e você renuncia por amor às pessoas. Um caso que nos salta aos olhos é o bom samaritano. O bom samaritano, ele renunciou tempo, renunciou dinheiro, ainda falou para o dono da estalagem lá: se tiver alguma outra despesa, deixa aí que eu pago. Ele não pensou na recompensa, irmão. E quando você não pensa em recompensa, quando é que você não pensa em recompensa? Quando você faz por alguém que não pode te retribuir, não pode te pagar. Deus paga. Provérbios diz que aquele que faz ao pobre, ao humilde que não pode pagar, é dívida de Deus. Deus paga. Então, entendam, aqui o Senhor Jesus estava renunciando a uma isenção de impostos. Não, ele poderia ter falado: não, peraí, nós somos judeus e nós, como judeus, não precisamos pagar esse imposto. Não, mas o Pedro falou que vocês pagavam, não sei o quê.
Evitou tudo. Irmão, tem vezes que você não pode ficar discutindo, irmão, porque acaba escandalizando. Abra a mão, irmão. Você quer uma dica para você ter uma facilidade maior para renunciar às coisas e abrir mão? Quer uma direção de Deus? Eu vou te dar. Tudo que você tem não é seu. Ficou mais fácil renunciar agora, né? Tudo que você tem não é seu. Tudo é de Deus. Ele é dono de tudo. Lembram-se que o Senhor Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Vocês lembram, né? O pessoal chama aí Domingo de Ramos, alguma coisa assim. Entrou lá, houve... Né? E ele entrou montado num jumentinho. Por quê? Porque estava escrito. E ele cumpria aquilo que estava escrito. Está escrito lá em Zacarias 9:9. E como é que o Senhor Jesus conseguiu aquele burrinho? Falou, vai lá em tal lugar. Lá vai ter um burrinho que ninguém nunca montou. Pega o burrinho. E se alguém falar alguma coisa, fala, o Senhor precisa dele. Não mandou falar, vai, procura o dono lá e pede para o dono se ele pode emprestar o burrinho, que amanhã eu devolvo. Foi isso que o Senhor falou? Não. Vai lá e pega o burrinho. E se alguém falar alguma coisa, fala, o Senhor precisa dele. Sabe por quê? Porque o burrinho é do Senhor, irmão. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence ao Senhor. E o Senhor, mesmo sendo dono de tudo, ele não usufruía de tudo. Pega lá a melhor carruagem, pega isso, pega aquilo. Como hoje as pessoas que têm um pouco mais de recurso ou facilidade fazem. Não. Ele andava como os discípulos andavam. Vestia, nós vamos falar disso às 2:30 p.m. Vestia uma roupa comum. Comia o que os discípulos comiam. Não, vocês ficam comendo aí que eu vou lá no Boi Gordo, lá na Marginal, eu vou pegar um churrasquinho lá, vocês ficam comendo aí. Não. Ele participava, irmãos. Ele tinha... ele é todo de tudo. Podia? Não. Entenda, irmãos. Aquilo que é necessário, você vai buscar... Mas aquilo que é supérfluo, irmãos... A gente precisa crescer, irmão. Tem gente que dá uma importância tremenda para coisa supérflua. Parece ser uma criança espiritual. Irmão, a nossa alegria é ver pessoas se convertendo. A nossa alegria é ver as pessoas sendo salvas. A nossa alegria é agirmos de acordo com a nossa fé e agradarmos a Deus. Entendam? E o Senhor Jesus abriu mão para não escandalizar. O que vale mais, irmãos? Um possível imposto de um starter, que eles poderiam brigar para não pagar, ou alguém que, vendo o exemplo, caminhasse em direção à conversão? O que vale mais, irmão? Então, muitas vezes, você tem que deixar de fazer determinadas coisas, renunciar, para que a pessoa veja o seu exemplo e comece a se converter, irmãos. Você lembra do caso do Estevão? O Estevão estava sendo apedrejado injustamente. Ele pregou a Bíblia, fez quase um curso bíblico ali, citando os casos. E aí depois, começaram a apedrejar o Estevão. Estava morrendo apedrejado. Ele não falou, Senhor, me livra daqui. Senhor, manda cair fogo do céu na cabeça desses que estão me apedrejando. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. Não. Senhor, não lhe imputes esse pecado. O que passava na mente do Estevão aí? Essas pessoas vão ver o meu exemplo e vão se converter. Porque o meu propósito é conversão de pessoas. É isso, irmão. Agora as pessoas não têm mais quase essa visão. Elas querem o seu conforto. Elas querem isso. Elas ficam briga por horário de televisão. Escandalizando. Não pensam nas pessoas que estão assim, você viu, o fulano está brigando com o ciclano por causa de horário de televisão, não sei o que lá. É por isso que eu não quero saber de igreja.
Não, abra mão, você quer pegar o horário? Deus vai me honrar, pega esse horário aí. O importante é que eu não escandalize. O importante é que... Porque a pior coisa que tem é escandalizar. O que é escandalizar? Afastar as pessoas do Evangelho. Então tem pessoas que dedicam a vida para evangelizar, para que as pessoas venham para o Evangelho, porque o Evangelho vão de encontro às pessoas. E vem um filho do diabo, como diz o Espírito Santo através da boca do Paulo, afastando as pessoas, escandalizando. O Senhor Jesus falou bem claro, é melhor que você morra com uma pedra de moinho amarrada no seu pescoço, lançando-se no mar, do que escandalizar. Se você for escandalizar alguém, é melhor que você morra. Porque escandalizar é pior do que morrer. Então muitas vezes, irmãos, temos que renunciar, abrir mão para não escandalizar. Não dar um mau exemplo. Porque o mundo hoje está cansado de blá, blá, blá. As pessoas querem ver práticas, atitudes. Atitude de cristão. Atitude de verdadeiro imitador de Cristo. E o propósito do Senhor ali, quando renunciou àquele imposto, renunciou à isenção do imposto, melhor, era não escandalizar, não afastar aquelas pessoas de Deus do Evangelho. Entendem, irmãos? O Espírito Santo revelou ao Senhor que havia dentro de um peixe a moeda. O Senhor não deu dinheiro ao Pedro, mandou que ele fosse lá pescar. Por quê? Porque Pedro era pescador, se não pescasse direito, misericórdia também, né? Pedro precisou ouvir a direção do Senhor, precisou crer na direção do Senhor, obedecer a direção do Senhor. Pedro não pegou o peixe errado. O Senhor falou primeiro, porque o Senhor comanda tudo. Comanda os peixes, os animais, as plantas, comanda tudo. Então o Senhor comandou o peixe para ir ao encontro ao anzol de Pedro. E tudo isso para não escandalizar. O propósito era não escandalizar. Eu creio que deve ter ficado um grande evangelismo. Porque depois as pessoas iam meditar. Peraí, eles são judeus. Não deveriam pagar o imposto. Mas mesmo sendo judeus e não devendo pagar o imposto, eles pagaram. Viu o exemplo, irmãos? Eles renunciaram à isenção e pagaram. Eles abriram mão e pagaram. E as pessoas falaram, poxa, as pessoas são diferentes. Comportamento diferente. É isso que o mundo precisa ver, irmãos. Que nós não somos diferentes, todos nós temos diferenças, mas o nosso comportamento, as nossas práticas são diferentes. Amém? Vamos orar, vamos participar da ceia do Senhor. A paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar com vocês o que diz Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para ser salvo, é necessário confessar. Se você quer e ainda não confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor, confesse, orando comigo agora. Repita comigo. Eu creio que Jesus Cristo é Deus, que foi crucificado para nos salvar e ressuscitou no terceiro dia. E eu confesso e o aceito como único Senhor e Salvador da minha vida. E eu peço, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns e fiquem todos na paz do Senhor. Pai, como achaste a Davi, vem, Senhor, vem e derrama sobre mim o óleo precioso
ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Eu quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.